Pai do Senhor, queridos. Chegou o crente agora, Pai do Senhor. Nossa responsabilidade e compromisso com o Senhor é, na maioria das vezes, nos vilarejos, nos sítios, nos povoados. E falar do amor de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus para as pessoas que não o conhecem, com uma simplicidade maior possível, para que haja compreensão, zelo e razão do reino de Deus, para que a razão chegue, para que essas pessoas entendam a necessidade de reconhecerem a Jesus como Senhor da vida. Eu queria que a gente lesse aqui em João 10, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 10, a partir do verso 10. A palavra do Senhor ela diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Não é o missionário não, é o mercenário. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. E eu ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também estas. E elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber de volta outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos por causa da tua palavra, que entrou nos nossos corações e que tem feito mudança no nosso meio. Oh Deus, mas nós queremos que ela também entre em outros corações. É necessário que outras pessoas também escutem de Ti e recebam essa alegria transformadora que nós recebemos. E receba, oh Deus, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito Consolador, que ajuda e que mostra o caminho verdadeiro. E nós queremos ser instrumento Teu. Somos tão pequenos, mas preciso de Ti. Usa-me em nome de Jesus para que possa anunciar a Tua grandeza e o Teu amor. Amém, queridos. É um texto bem conhecido, e qualquer texto que eu lesse aqui a igreja conhecia. Graças a Deus vocês lêem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus. E nós andamos e recebemos aqui um tema maravilhoso, a igreja semelhante a Jesus. E eu já vi, conheci e estou tendo o privilégio de conhecer e de estar com vocês, igreja semelhante a Jesus.
semelhança significa da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma. Eu achei bastante audacioso esse tema, mas ao mesmo tempo confronta e é encorajador. Porque nós vivemos tempos em que muitos pastores estão preocupados mesmo com prosperidade, com algumas coisas assim, né? A gente vai em muitos lugares que acontece isso, com bênçãos e mais bênçãos, chave de carro e tantas outras coisas. Mas louvado seja Deus que existem igrejas preocupadas em parecer com Jesus. Existem igrejas preocupadas em se semelhar com o Cristo da cruz. E não é uma tarefa fácil, porque existem vários aspectos que, diante da nossa pequenez, acaba nos levando a muitas dificuldades. Em primeiro lugar, tudo que se aplica à igreja do Senhor Jesus se aplica também a cada membro, a cada pessoa que já entregou sua vida ao Senhor e que já confessou a Ele como Senhor da vida, que já se rendeu a Jesus, que já teve a sua verdadeira conversão, que genuinamente caminha com o Senhor. Fazer a comparação da igreja com Jesus é nada mais do que lembrar o grande compromisso e responsabilidade que cada um crente tem de dar continuidade à missão que o Senhor deixou para que nós pudéssemos fazer. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é prazeroso fazer a vontade de Deus. É um compromisso de cada crente, não é do missionário. Todo crente é missionário, todo crente é convidado a fazer isso. Eu não sei quantos membros tem nessa igreja, pastor, o senhor pode me dar uma luz aí, aproximadamente? 300 membros. Beleza. O senhor já tem que fazer 2 cultos, não é? Agora, se cada um desses membros se comprometer de trazer uma vida, uma por ano, como é que vai ser para o ano? Onde é que vai botar esse povo? Nós somos ovelha. Ovelha, no mínimo, vai parir 2 bichinhos por ano, né? 2 borreguinhos. No mínimo. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu fiquei tão feliz quando eu vi as vidas se render. Porque, irmãos, não é pelo que a gente faz, é pelo que Deus é. Você é humilde, simples, falando com a exegese catingueira, marmeleiro, mas quem está na frente é o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que você tem que fazer é dizer: eis-me aqui, Senhor. Te entrega, te rende e diz: eis-me aqui, Senhor. E você espera e faz, que Deus vai te conduzir, vai te dar palavras. Quando eu falava logo cedo do testemunho de Paulinha, que não tinha experiência nem com louvor, nem com nada, e pegou o microfone, e o Espírito Santo de Deus deu boa palavra a ela, para falar para aqueles jovens naquela igreja. É assim quando a gente se dedica a evangelizar. Nós conhecemos o bom pastor, nós sabemos que ele deu a vida por nós, nós entendemos a sua graça, a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia. Beleza, e você vai fazer o que com isso? O que você não pode ser é um crente 3S: salvo, sentado e satisfeito. Você tem um compromisso: produzir, trazer aos pés do Senhor outras vidas, para que outras pessoas experimentem essa alegria que você tem, essa certeza e essa convicção. Ah, irmão, você não sabe da minha correria. Teu campo para evangelismo é a tua faculdade, é o teu consultório, é o teu trabalho, é o teu lugar. A minha esposa, ela trabalha na área da saúde, e tem dia que ela chega com uma história tão linda,
que ela teve a oportunidade. Eu acho que quem mais tem oportunidade na área da saúde é o pessoal da área da odontologia, por exemplo, né? Que está lá com aquele negocinho lá do dente. Você quer aceitar Jesus? Brincadeira, irmãos. Não é por força nem por violência. Mas a gente consegue entender, consegue ver, consegue perceber que foi bom ter Jesus, que é bom ter Jesus, que não tem nada mais que vala mais para a gente que já se rendeu ao Senhor do que essa fé, essa convicção. Mas a gente precisa passar isso para as outras pessoas. Eu estava falando para vocês aqui de projetos, onde você pode servir, onde você pode fazer uma inscrição, onde você está junto, sem contar com a experiência, principalmente para os jovens. Avel, pega a pilha ali para mim, por favor, a bateria está lá naquela bolsa lá. Principalmente para os jovens, a experiência é maravilhosa. Eu estava conversando com o pastor que a igreja ela se prepara, se reúne, achando que vai dar alguma coisa, que vai servir a sociedade, mas quando a igreja recua, quando a igreja volta, ela recebeu mais do que deu, porque você volta com o coração cheio de uma alegria que não se explica. Eu me lembro de várias situações, obrigado. Eu me lembro de várias situações em que os médicos, sem condição nenhuma, sem condições nenhuma, acho que eu vou ficar com isso que eu não estou tocando nada, de uma situação precária, atendendo, e chegou uma menina, eu esqueço como é o nome daquele probleminha que tem aqui, os lábios abertinhos aqui, né? Tem um nomezinho. É isso aí. Lábio puriano. Mas ela não foi para o consultório ser atendida numa casinha a gerador, numa situação bem precária, onde a maca era um banco da igreja de madeira. Ela não foi para lá por causa desse problema. Ela foi para lá porque ela estava com um problema de saúde naquele momento, tendo muita febre, e ela estava muito anêmica, ela estava com outros problemas. Ela não foi por causa disso. Mas quando os dentistas viram aquela situação, um dos dentistas falou: se o médico fulano de tal tivesse aqui, ela não voltava para casa assim. Falando de um médico bem famoso. Mas o outro que estava do lado dele: não, se eu tivesse um fio de sutura, eu fazia. Eu mesmo fazia. Se referindo à cirurgia da menina. Gente, uma estudante de medicina disse: não seja por isso, eu tenho o fio. Está aqui o fio. Aí agora não tinha mais desculpa, né, irmãos? Agora era só ter fé e começar o trabalho. E para a glória de Deus eles fizeram aquela cirurgia. Meio do sertão, sertão da Bahia. A mãe já tinha batido por todo lugar para tentar resolver aquele problema, mas não conseguia. Era muito difícil, mas ela queria resolver porque a menina não queria mais estudar. O povo, os amiguinhos tiravam onda com ela. Ela não aguentava mais ir à sala de aula. Ela estava arrebentada por causa daquele problema. Os médicos não dormiram naquela noite. E disseram à mãe: mãe, se essa menina tiver qualquer problema, pelo amor de Deus, vem aqui, acha um jeito. Manda alguém vir, que a gente pega o carro e vai pegar a menina. Eles não dormiram, ficaram inquietos. E de manhã eles foram lá na casa. Quando chegaram lá, a menina estava super bem. A cirurgia, coisa mais linda. Não é fácil fazer uma cirurgia daquela, nem num consultório com todo o material. Quem é da área de odontologia aqui sabe. E eles fizeram num banquinho de madeira com pouco material. Deus usa a mão do profissional para fazer maravilhas no meio do seu povo.
No outro dia, aquela mãe veio correndo, não era convertida. Quando ela viu a saúde da menina, e a menina toda feliz, querendo rir mesmo sem poder, porque ela foi no espelho e viu que estava perfeita. A mãe veio correndo e se ajoelhou na frente de todo mundo, botou as mãos para o céu e disse: Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor visitou esse lugar através desses profissionais. Você é mão de Deus. Você é instrumento do Senhor. O Senhor, Ele quer te usar, irmão. E eu digo a você, não tem nada nesse mundo que te dê mais alegria e mais felicidade do que você perceber que você está sendo um instrumento de Deus para abençoar uma vida, para que pessoas sejam alcançadas. Isso é só um pequeno testemunho daquilo que nós temos tido o privilégio de ver no campo, daquilo que Deus tem feito. Mas eu tenho certeza que vocês têm história para contar, porque quem se parece com Jesus, tem intimidade com Jesus, tem história para contar, tem história maravilhosa para contar. Se você é uma pessoa que não apenas escuta, mas que põe em prática, com certeza você tem história para contar. Eu já falei das minhas dificuldades, da minha timidez. Não estudei para me dedicar ao meu instrumento. Eu dependia da sanfona para botar comida dentro de casa. Tudo isso era barreira, era dificuldade para que eu saísse da música secular. Eu tenho muitos amigos que não conseguiram, e alguns tentaram, mas tiveram que voltar. Eu estou há 15 anos, para a glória de Deus, fora dos palcos do mundo, adorando a Deus com a minha sanfona, e eu voltei à sala de aula. Eu fui concluir os meus estudos, e eu terminei os meus estudos. Eu estou na faculdade, e em nome de Jesus eu vou terminar a minha faculdade, porque eu quero dar testemunho da glória de Deus, e eu quero estar autorizado legalmente para fazer aquilo que Deus tem mandado eu fazer. Eu estou fazendo serviço social. É um negócio terrível. Eu nunca vi um negócio. É uns assuntos que eu digo a você, mexe com a gente. Tem hora que a gente quer dar uma resposta bem boa, e as palestras aí você nem imagina o que acontece nas palestras. Alguém aqui já fez serviço social? Tem alguém aqui que fez? Tem um ali, ó. Difícil, né, irmão? Os assuntos, hein? Misericórdia. E a gente está o tempo todo lidando com situações adversas. Mas nós somos luz naquele lugar. Você é luz naquele lugar. O brilho de Jesus está com você naquele lugar. E você vai fazer a diferença lá. E nós vamos fazer a diferença onde nós passarmos. Eu lembro de uma canção, um pedacinho do trecho, acho que não sei se foi Toinho, que disse que o povo estava estudando direito para fazer errado. Tem muita gente estudando direito para fazer errado. Nós somos povo de Deus, nós temos um compromisso, nós temos um chamado. O grande Deus Todo-Poderoso nos alcançou, nos remiu, nos lavou com seu sangue. Mas não foi para a gente ficar sentado no banco. Enquanto o Espírito Santo de Deus nos auxilia, enquanto Ele nos dá a luz do Evangelho, a pergunta que eu faço é o seguinte: a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é ajudador, não é assim? Há possibilidade de ajudar alguém que não está fazendo nada? Tem como? Tu não está fazendo nada, eu vou te ajudar aqui. Bota o pé na estrada. Diz: Senhor, pensa naquele teu vizinho, aquele mais chatinho que tiver. Diga: eu vou orar por ele. Eu vou colocar meu joelho no chão esse ano por essa vida. Esse ano ele não passa. Faz um propósito com teu Deus. Ora,
Busca. Sabe aquele teu amigo? Deus gosta de coisa difícil mesmo, coisa difícil. Aquele que você diz, esse tem jeito não. Ora por ele. Mas eu não sei se tem alguma mamãe aqui desesperada com seu filho, ou algum pai, ou alguma esposa desesperada com seu esposo. Antes de sair para cá, na hora de sair para cá, eu recebi uma lista desse tamanho, de uma esposa, que o marido trocou ela por uma novinha. Da igreja, viu? Conhecedor. Não é fácil. Porque quando eu tratava mal a minha esposa, eu não conhecia o poder de Deus, o amor do Senhor. Quando o Senhor chegou na minha vida, Ele me colocou no meu lugar. Eu digo que a segunda coisa linda que Jesus fez na minha vida, depois da minha salvação, foi fazer com que eu pudesse olhar para dentro de mim mesmo. Foi fazer com que eu pudesse enxergar que eu não valia nada. E que eu estava caminhando no caminho errado. Mas Deus, Ele continua o mesmo, que restaura a família, que muda a situação de casamento, que cura filho, que cura filha, que traz para a casa do Senhor. Você de casa, que está nos assistindo, creia no poder de Deus e no poder da oração. Se você não é convertido, te rende ao Senhor. Não fica pedindo oração aos outros, vai orar. Porque eu encontro muita gente, quando eu visito, não, meu filho, eu não preciso não, mas ore pelo meu filho, que ele está muito mal. Todos precisam de Jesus. Todos carecem de Jesus. Não é o pior. Porque quando Jesus chega numa vida, ele pode ser legal como for. Jesus vai fazer mudança. Não é só assim. Fica mais fácil a gente ver a mudança de Jesus num cabo desmantelado. Mas não se preocupe não, que não tem ninguém perfeito para Jesus não. Quando ele chegar, ele faz mudança. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Então, o que acontece? O que é que tem que ser feito? Pregar o evangelho, entregar a vida a Jesus e começar a orar. Porque Deus vai ouvir a tua oração, mãe. Deus vai ouvir a tua oração, esposa. Deus vai ouvir a oração do filho e da filha. Eu conheço crianças que foram alcançadas por Jesus e hoje a família todinha está no evangelho. Que muitas vezes, inclusive parece que é uma cultura nossa, de dizer que a criança é a igreja do futuro. A criança é a igreja hoje. Jesus disse que aquele que não vier como uma criancinha, a criança é a igreja do Senhor hoje. A igreja do Senhor hoje, a criança. E Deus usa as crianças também para que famílias sejam transformadas. Jesus é assim o bom pastor. Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus é o poderoso Deus, o eterno Senhor das nossas vidas. Mas se nós simplesmente conhecermos isso e ficarmos parados no nosso lugar, que proveito vamos ter? Eu conheço até pessoas que dizem assim: eu já tenho a minha salvação, quem quiser que corra atrás da dele. Esquece que Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo. Não foi? Vá, fale para algumas pessoas não. Vá onde Deus te levar. Irmãos, eu tenho andado tão cansado, eu tenho corrido tanto. Mas quando eu chego num lugar como esse, eu vejo Deus renovando minhas forças. Minha sanfona pesa quase 13 quilos. Você já pegou o bujãozinho de gás cheinho assim? Já deu uma suspendida nele? Né? Pesado, santo? É pesado. E eu fico 1 hora, 2 horas, 3 horas com ela nos peitos. Eu gosto de falar de Jesus com ela nos peitos. Quando eu estou sozinho assim, eu me perco todinho. É por trás dela que Jesus diz: vai, é agora. Jesus na frente e a sanfona nos peitos. Nossa cultura, nossos projetos, nossa terra, chapéu de couro. Gente, chapéu de couro, só quem tem é o nordestino. Isso é uma herança hebraica. Nossa, pesquise. Isso aqui veio do Quipá. Isso veio do Quipá. E por muitos anos a gente desprezou
Ah, porque é do vaqueiro, ah, porque é do cantor, ah, porque não. Ela é do sertanejo. Ela é de Jesus. Eu mesmo, se eu pudesse, eu não usava nunca um paletó. Já não uso, mas eu usava um gibão. Porque se for para mim andar a caráter, eu vou usar o gibão e a sandalinha showboy. Eu já usava a sandalinha showboy o tempo todo, mas ela começou machucando minha coluna por causa do peso da sanfona. E ela é durinha, que é medonha, né? Aí começou machucando, aí eu tive que tirar. Mas se você quer honrar a Deus, honre a Deus na íntegra, com aquilo que Deus te deu. Você nasceu aonde? Como é que um mineiro vem aqui? De sandália showboy, de chapéu de couro, e você deixou seu chapéu de couro em casa. Gente, não tem nenhum mistério. Não é nada disso. O chapéu de couro para mim, ele significa a minha identidade. Eu estava na Alemanha um dia, nas ruas de Berlim, eu escutei um assovio, eu digo, duvido ser um alemão. Mas o cara já começou todo errado. Ei, Paraíba, tu é de onde? Eu sou de Pernambuco, tu erraste de novo. E fizemos uma festa, e aquele cabra se aproximou de nós, e começou a congregar, e não parou mais. Está andando com a vida no altar do Senhor. Estou encerrando, só tem 4 minutos. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus continua o mesmo, Ele quer te usar, Ele quer que você simplesmente diga, eis-me aqui, Senhor. Faça um propósito com o Senhor, comece a orar por uma pessoa, e na hora que você tiver a oportunidade, se aproxime, escute o que essa pessoa, a história dessa pessoa. Na maioria das vezes, quando você conhece a história da pessoa, você vê que não é o que você pensa. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar profundamente o que você tem que fazer para que essa pessoa comece a andar com você. Mulher é a coisa mais fácil que tem evangelizar. Faz um chá da tarde, a senhorinha gosta de conversar, que é uma beleza. Um chazinho com biscoito. Tem uma amiga nossa que faz a mesa com Jesus, né? Ontem ela estava reunida com quantas mulheres? 17 mulheres. Mas tem umas que dão um testemunho lindo, melhor do que muitos crentes. Porque Cristo Jesus, Ele veio para salvar aquele que aos nossos olhos estava perdido. E pode ter certeza, irmãos, Deus vai honrar a tua decisão de evangelizar. Deus vai honrar a tua decisão de estar junto com a igreja, de estar junto com o pastor. Ser uma igreja semelhante a Jesus não é fácil. Por quê? Porque ser uma igreja semelhante a Jesus vai amar vidas, vai ter compaixão, vai se esforçar, vai correr atrás. E na maioria das vezes, dependendo do projeto, por exemplo, contextualizar a palavra, contextualizar esse ambiente lindo aqui, que eu tenho certeza que muita gente estranha um ambiente desse. Os religiosos ficam doidos, porque é aquilo que a gente já falou. Uma boa parte deles acha que ele confunde a alegria com o pecado. Agora me diz uma coisa, para o mundo o cara bota um som em um palco de 500 mil reais. Aí pode. Agora para Jesus tem que ser uma caixinha de Watson, que ninguém entende nada do que está falando nem cantando. Quando alguém investe no reino de Deus, ali não é lugar de crente. Ali não é lugar de crente. Por quê? Porque uma igreja semelhante a Jesus não mede esforço. Quer dar o melhor. Ela oferece o melhor. Ela corre atrás do melhor. E o povo dessa igreja é contagiado com o poder de Deus. E aonde um crente daqui passar, vai ver a diferença. Esse povo é mais alegre do que os outros. Esse povo é diferente. Porque é o poder de Jesus que faz a mudança e que faz a transformação. E nós, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, não nos escondemos por causa de coisinhas, não. Eu fui criticado muito tempo por causa do chapéu de couro. O chapéu de couro é minha identidade. Eu fui um cara frustrado no meio do sertão, que passei fome, que passei necessidade. Eu tinha vergonha até do meu pai. Primeira coisa,
depois de tantas que Jesus fez, foi arrancar minha vergonha e dizer: a partir de hoje você vai dizer que é sertanejo. E onde você, pai, não tem como esconder. Mesmo que eu tivesse com o chapéu de couro, a carinha já dizia tudo, não era? Meu irmão aqui comigo, meu irmão Erivaldo aqui, quem é que vai olhar para ele e vai dizer que não é um sertanejo? Alemão é que ele não é. Ninguém vai olhar para mim e dizer: não, esse cara deve ser lá da Suíça. Mas o chapéu de couro, ele chama a atenção e ele dá motivo para evangelizar. Estou cansado de passar nos lugares: eita, chapéu de couro bonito. Ei, vem cá, você sabe aí contar a história de chapéu de couro. A partir dali, você começa um evangelismo. Qualquer assunto você traz, contextualiza para a presença de Deus e o poder de Deus vai acontecer. Agora, quantos aqui ganhou uma vida recentemente para Jesus? Tem alguém aqui? Meu irmão, tem coisa melhor, mais satisfatória do que você estar evangelizando uma pessoa e você ver aquela pessoa dizer: eu entendi, eu quero Jesus na minha vida. Não tem nada mais satisfatório. Nós já falamos sobre isso no último culto. É o único momento que acontece uma festa no céu. É quando um pecador se arrepende, se rende ao Senhor da glória. Gente, que o eterno Deus esteja alcançando pessoas e que o eterno Deus esteja sondando o teu coração, que o eterno Deus esteja ouvindo aí o teu pensamento em alguém que você pensou para evangelizar esse ano, e que Deus dê a cada um crente dessa igreja uma vida nova esse ano, em nome de Jesus. Não se preocupe, Ele vai dar a vida e Ele vai dar condições para aumentar o tempo, para caber todo mundo aqui, em nome de Jesus. É Ele que vai cuidar de tudo. Pastor querido, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nesse momento com vocês. Vão lá nas minhas redes sociais, você de casa também, vá lá, procure Nelito Sanfoneiro de Cristo no YouTube, lá no canal, se inscreva. Negócio difícil arrumar gente para aquele canal ali, para aquelas coisas. Deus me livre. Olha, o tanto de crente que eu já conheci no meio do mundo, se cada um tivesse ido lá, já tinha estourado a rede, tudo estourado os punhos dela, não tinha mais nenhuma lá no lugar. Mas não faço, a gente não vende mais CD, não tem mais. Tem gente, pastor, é verdade o que o senhor está falando, missionário, tem gente que segue Virgínia e não segue um servo do Senhor. Aí é complicado. Mas deixa Deus tratar com você hoje. Tem gente que serve Gustavo Lima, não tem vergonha na cara e não serve um servo do Senhor. Pois é. Então, irmãos, como é que é o Facebook do senhor? Nelito Sanfoneiro de Cristo. Fácil demais, gente. Aí. Isso é difícil, Nelito, mas o sanfoneiro e o de Cristo você já sabe. Amém? O senhor não sabe como Deus te usou aqui nessa noite, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você está ligado como é que o Espírito Santo é? Deus te usou de uma forma linda, meu irmão. Quem crê? Deixa eu aproveitar essa palavra e perguntar se porventura